Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Patrícia, eu sou polonesa, né? Meu nome é Patrícia e vocês são muito bem-vindos aqui no meu canal. Foi bastante tempo que eu não publiquei os vídeos em português, então muito obrigada pessoal por sua paciência. Então agora vai ser vídeo dedicado para os brasileiros. Então hoje eu queria falar sobre as minhas experiências com língua portuguesa. Muitas pessoas sempre quando eu falo com os brasileiros, aprendi português, estou tentando falar, né, na sua língua, eu escuto muito, que bom, que joia, língua muito difícil, né? E outra coisa que eu escuto é uma pergunta, né? Como você aprendeu português? Foi uma coisa muito difícil para você? Como foi a sua experiência com nossa língua? Então, nesse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês como eu aprendi sozinha, na verdade foi, o maior tempo foi sozinha, a língua portuguesa. Já faz 3 anos que estou morando aqui no Brasil e estou usando português. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia quase nada de português. Não estudei na Polônia, só essas palavras tipo oi, tudo bem, obrigada, e foi só isso. Mas também eu sabia um pouquinho de espanhol. E eu tentava usar, né? Quando eu cheguei no Brasil, primeira shot foi tentar falar com pessoas usando espanhol, mas a maioria do tempo não ficava muito bem, a gente não entendia muito bem, então não me entenderam muito bem, então foi coisa que me frustrou muito, na verdade, porque eu imaginava que o espanhol vai me ajudar muito com o português. E na verdade, espanhol ajudou um pouco, mas também fez bastante confusões na minha cabeça. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que é difícil assim comunicar em espanhol ou em inglês, né? Porque eu já sabia um pouco de inglês, então foi muito forçada para tentar português, para tentar aprender português. E o que eu fiz, gente? A primeira coisa que eu fiz, gente, foi participando do curso para estrangeiros na universidade aqui. Mas por isso que foi um grupo bem grande, aulas ficavam online, eu aprendi só um pouco da gramática, mas falado quase não. Então eu pensei, nossa, se eu quero falar em português, eu preciso geralmente me puxar, né, para falar mais e mais. E a gente passa tanta vergonha falar português, porque a gente sabe que todo tempo tá algo errado que a gente fala, mas precisa de matar essa vergonha, falar. E os brasileiros também falam muito, falam alto, né? Às vezes foi muito difícil para mim entrar na alguma conversa com os brasileiros, porque eu tô bem assim, tranquila, bem de boa, não quero interromper outra pessoa, então tô ficando assim sem falar nada, né? Às vezes, então foi bem difícil para mim essa experiência para entrar conversa, até a gente não entende piadas brasileiras, muitas vezes ficamos assim com cara assim da boba, pensando o que a pessoa está fazendo aqui, que piada é isso? Então é difícil para mim também pegar algumas coisas ainda. Mas para comunicar, gente, eu acho que tá de boa, assim. Tô tentando resolver muitas situações, algumas coisas. Tá indo certo, né? Às vezes não, mas a maioria das vezes sim. E bom, agora eu tô entrando de novo para o assunto, né? E eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu fiz, que eu me esforceu para aprender a língua, para falar português. Porque entender, saber gramáticas é uma coisa,
mas outra coisa é para falar, certo, né? Todo mundo acorda que o inglês também acontece, que a gente sabe muito bem gramática, todas as regras, mas na hora de comunicar, né? A gente passa muita vergonha, passa muitos problemas de comunicação. Então, eu queria mostrar para você um sistema que eu fiz e me ajudou pra caramba, na verdade, abrir a minha boca, né, para falar e também passar essa vergonha. Então, vou mostrar agora para vocês o que eu fiz. Boa, gente, a primeira coisa que eu sempre tive comigo foi um dicionário, né? Então, eu comprei na Polônia um dicionário português, polonês, né? Que explica certinho a tradução direito com polonês e português nas situações mais da vida e tudo isso. Então, eu recomendo muito essa série porque ela é bastante prática e em muitas situações eu usei quando eu não sabia de falar. Mas, como eu aprendi a falar? Eu fiz esse cursinho aqui de Assimil. Aqui não tem nada de propaganda porque é um sistema que eu queria mostrar geralmente para vocês porque me ajudou mesmo com português de falar, né? E também com inglês. Então, todo mundo que quer aprender a falar inglês, eu recomendo muito essa série dos livros. Esses livros, na verdade, esse método é bem interessante, porque esse método tem um jeito de aprender língua um pouco diferente. Eles falam que é um jeito como a criança aprende a língua, né? Porque quando a criança está pequena, não tem tempo, não tem energia para estudar gramática da nossa língua. Tá ficando repetindo as palavras, né? Ela repete, ela tenta falar, erra o tempo todo e todo mundo corrige ela e tá aprendendo muito rápido, na verdade, né, criança? Outro jeito que é criança, né? Outro estado da mente, mas também o jeito que ela está fazendo é bem prático. E essa ideia desse sistema da Assimil é a mesma coisa. Então, você é tipo da criança que está tentando ouvir o tempo todo a língua, tentando ler os diálogos e aprender frases inteiras no contextos. E quando aparece uma coisa da gramática, o livro te explica, por exemplo, né? Então, vamos ver. Aqui nesse livro, por exemplo, você começa do nível 0. Então, muitos livros têm até nível 0, até B2 em português. Então, na verdade, gente, eu só fiz meia desse livro. Eu não fiz até final. Então, imagina que é a força desse livro. Então, na primeira aula, você pode ver, e todas as aulas, todos os diálogos aqui, tem uma parte português e outra parte inglês, né? Para a gente entender o que está acontecendo, né? E esse sistema que eu fiz é uma coisa assim. Você temos diálogos na CD, que está com esse livro juntos. Então, você liga primeiros 20 aulas, né, que estão no livro e você só escuta. Olha, esses diálogos são bem curtinhos, ó. Primeiro tem só 5 frases. Depois temos outro, né? Outra frase. E você está fazendo 20 diálogos. 20. Então você escuta um dia 20. Você não entende nada. Você não está não está olhando para esse livro, só escutando. E você fez um dia, segundo dia, terceiro e mais. Por exemplo, uma semana passou. Então, você já está tentando, assim, pegar alguns versos. Então, você está como criança. Depois, o que você está fazendo? Você está abrindo o livro. Então, você já sabe primeiro, porque depois, uma semana repetindo todas as aulas, você lembra primeiro. Então, você está lembrando primeiro. Então, você está abrindo a página com o primeiro e você só olha a parte português. Tá bom? Então, você está olhando a parte português, depois segundo diálogo, só tentando ler a parte português e lembrar como a gente escreve, né?
e o tempo todo você está tentando também repetir que a gente está fazendo os diálogos, até vai entrar na sua mente, né? Bom, então depois você tem terceiro e tak dalej, a gente fala a terceira, né? E bom, e depois, né, quando você está fazendo, já passei 20 ou mais vezes que você está lembrando toda a aula primeira, você pode tirar depois essa parte para a parte inglesa e para ver, né, se você entende tudo, todas as palavras. Aqui também temos as notações, temos exercícios de fazer pequenininhos, temos também curiosidades culturais, que são muitas legais, e também temos as piadinhas aqui, né? Então temos muitas coisas interessantes, né? Aqui, por exemplo, elas explicam sobre a Avenida Paulista, que é mais grande, assim. Então temos muitas curiosidades culturais, né? Aqui também para aprender. E mesmo você sempre está tentando falar. E assim, quando você passa essas 20 aulas, eu fiz assim, que eu coloquei sempre uma aula nova, né? Por exemplo, eu já passei 20 aulas, já lembrando muito bem, então eu estou entrando na aula 21, né? E quando eu entrando na aula 21, eu tiro a primeira, porque a primeira foi essa que repeti milhões vezes, né? Então eu lembro muito. E só a única coisa que eu estou fazendo com aula 1, eu tô sempre fechando o livro, escutando primeira aula e escrevendo todos os diálogos. E depois só estou vendo, corrigindo erros e fecho a primeira aula e estou começando sobre a segunda, né? E depois eu começo a aula 22 e eu tiro a aula 2, né? Depois eu começo a aula 23 e eu tiro a aula 3, né? Mesmo esquema até você chega na aula, qual é a última? 100, né? Tem 100 aulas. 100 aulas e você vai entrar na B2, olha só. Então, quando eu já ficava no meio desse livro, eu senti muita dificuldade, foi coisas mais profundas. Ela sempre explica coisas das gramáticas, tem páginas sobre gramática, então elas explicam tudo. E isso, gente, isso que eu fiz. E deu certo. Depois desses 20 aulas chatos, eu comecei a falar jeito, porque o que está acontecendo? Isso entra na sua cabeça e você tem alguns diálogos prontos, né? Eu lembro até um diálogo estúpido daqui que você, com uma menina aqui falou: socorro, o cavalo me mordeu, né? Essa coisa meio assim, engraçada, você lembra depois? Mas eu lembrei e agora eu sei como falar socorro, né? Espero que o cavalo não me mordeu, mas nessa época eu aprendi, socorro, ajuda, né? Assim. Então, tem muitas palavras que a gente usa dia a dia, elas explicam coisas, então, gente, é muito legal. Em inglês também eu aprendi desse jeito e falava muito bem, assim, é muito rápido. Se vocês querem comunicar na língua, esse método é muito, muito bom. E outra coisa que eu fiz, gente, eu ficava aqui no Brasil, então eu também me puxava para falar com as pessoas, eu escutava muitas as músicas brasileiras, até alguns deles me ajudam muito. Por exemplo, essa música da Ludmilla, Cheguei, né, ajudou-me para fazer o passado, construir a passado em português, né, porque eu sempre lembrei, esse final da palavra é porque cheguei, né, quando eu fiz confusões algumas vezes. Então tem algumas músicas também que me ajudam muito e facilitou, né, a minha experiência com essa língua portuguesa. E claro, também a gente está no Brasil, todo mundo fala português também, e isso muito esforço também, nós gringos, né, estrangeiros, para aprender rápido sua língua. E é muito importante porque a gente precisa fazer nossas coisas aqui no Brasil, então precisamos realmente aprender muito rápido português.
Bom, e então é tudo, né, que eu fiz e deu certo. Até eu sei que eu tô fazendo alguns erros em português, mas estou tentando melhorar, para não fazer mais, mas mesmo para comunicar, para fazer minhas coisas aqui, para estudar em português, tá tudo suficiente, gente, meia desse livro. Então, por isso eu queria muito mostrar para vocês, porque talvez com algumas pessoas vai funcionar esse tipo de métodos. Claro que um deles, esses métodos, tem mais, mas essa coisa de tentar lembrar as frases inteiras, os diálogos do dia a dia ajuda muito, né? Então, eu recomendo para vocês para pensar sempre sobre isso, né? Quando se aprende inglês também, para lembrar frases inteiras, porque no momento quando a gente precisa comunicar, conversar, não temos tempo para pensar, não temos tempo para analisar qual estrutura gramática foi usada, né? Então, para falar, é muito importante, a gente aprende muito as frases inteiras para ter algo para comunicar, né? Para ter algo já pronto, né? Sem erros, já pronto, nossa cabeça lembra, foi, né? Então isso também ajuda. Mesmo ajuda muito com o polonês, se você está aprendendo polonês, isso também vai ajudar muito com essa língua polonesa. Tá bom? Isso é a mensagem para vocês que eu queria aqui falar. Espero que vocês gostaram do conteúdo. Fica à vontade para escrever comentários, para inscrever-se no canal. Estou muito feliz que vocês estão aqui e espero que vocês vão gostar desse conteúdo. E sim, até o próximo vídeo. Beijos para vocês, gente, e tchau, tchau. Até!